E aí, pessoal, beleza? Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo sobre isso em público. A maioria dos meus amigos e até pessoas da minha família estarão sabendo disso pela primeira vez aqui através desse vídeo. Eu orei muito até fazer esse vídeo. Eu tentei gravar ele outras vezes, eu não sentia que era o tempo. E agora eu sinto que é o momento de eu falar sobre isso. Eu estou tratando depressão já há alguns meses. Desde 2022, eu fui diagnosticada com depressão. Antes disso, foi bem na fase que eu mudei para Maceió, sabe? Para recapitular para algumas pessoas, porque quando eu mudei para Maceió, eu recebi muitas mensagens de muitas seguidoras, pessoas que acompanham, que perceberam que eu fiquei muito ausente nas redes sociais. E muitas pessoas falavam assim: Fabíola, eu sinto você muito triste. Parece que quando você mudou para Maceió, você ficou mais triste. E na verdade não foi a cidade. Não tem nada a ver com a cidade. Eu acho que Deus nos trouxe para Maceió para a gente viver um tempo de descanso e cura aqui nesse lugar. Mas coincidiu de ser nessa época de mudança, sabe? Quando nós mudamos para Maceió, eu e o Sam havíamos, há 2 meses atrás apenas, passado por uma das coisas mais difíceis da nossa vida, que nós perdemos a nossa terceira gestação. Meu sogro estava na UTI, teve um infarto, né? Ficou na UTI por mais de 50 dias e veio a falecer. E 2 meses depois de tudo isso, nós viemos para Maceió implantar uma igreja, que é a Believe Church. Quando nós chegamos aqui, eu acho que eu vivi uma fase onde foi a gota d'água de muitas dores que eu passei, de muitas tristezas, de muitos lutos. Começou quando a gente começou a tentar engravidar e o neném não vinha, a gravidez não vinha. Em 2021, nós engravidamos uma vez, depois segunda vez, perdemos 2 gestações em 2021. Em 2022, nós perdemos a terceira gestação, meu sogro faleceu. E também no meio de tudo isso, os meus pais se divorciaram. Então eu acho que eu vim de um compilado de tristezas muito grande. E a mudança para cá, para Maceió, no período de adaptação e tudo, eu acho que foi um momento que eu já não estava mais aguentando. Então eu percebi que eu não estava bem. E quando eu digo que eu percebi que eu não estava bem, é porque eu percebi que eu estava muito triste por muito tempo, sabe? Eu comecei a falar pro Sam, assim, amor, eu tô estranha, eu não tô bem. Eu falei muito isso pra ele, assim, amor, eu não tô me reconhecendo, sabe? Eu já passei por muita coisa difícil, os lutos, e sempre que nós passávamos pelos lutos, era uma semana, 2 semanas, e logo a gente se reerguia. Mas eu tava sentindo que eu não tava me erguendo, sabe? Eu tava sentindo que eu não tava conseguindo sair daquele fundo do poço. Então, eu falei, amor, eu tô muito estranha, eu não tô bem, sabe? Eu sinto que tem alguma coisa errada comigo. Porque eu passava a maior parte do tempo muito triste. E não só eu estava muito triste, como eu não tava normal. Gente, eu não sei explicar como tudo isso aconteceu, mas até eu começar a fazer terapia, voltar a fazer terapia, e a minha terapeuta me falou, Fabiola, eu quero que você passe por um psiquiatra porque eu preciso te falar que eu acho que você pode estar lidando com a depressão. Quando ela falou isso, foi um baque muito grande pra mim, porque eu nunca pensei que, sabe, de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei, eu achei que eu tava me erguendo das minhas dores, dos meus sofrimentos. Quando ela falou aquilo, parecia que eu não tava conseguindo dessa vez. Então foi quando eu passei por um psiquiatra cristão também, que acompanha pastores, inclusive. E na primeira consulta, onde eu chorei muito, ele falou, me deu o diagnóstico, depois de fazer várias perguntas, ele falou, Fabíola, você tá com depressão. Quando ele falou aquilo, eu confesso pra vocês, gente, que eu fiquei muito, muito triste. Eu não estava preparada para ouvir essa frase. Você tem depressão, você está com depressão. Ele falou, olha, você está com um quadro de depressão moderado. E foi na época que eu comecei a surfar, inclusive, sabe? Final do ano de 2022. Eu tinha acabado de começar a surfar. E ele falou assim, olha, que bom que você está fazendo um exercício, um esporte, isso te ajuda muito. Isso, eu acho que o que não te fez estar numa situação pior do que você está agora é porque você está fazendo um esporte e porque você me falou que está muito bem na sua vida espiritual com Deus. Eu realmente estava vindo de um período muito,
muito especial com Deus, sabe? De constância, de frequência, de devocionais, de revelações. Eu abri a Bíblia, fazia meu devocional e, sabe, estava sendo tão poderoso. E, e ele falou que isso foi uma das coisas, um dos fatores que mais me sustentou. E aqui eu quero quebrar já esse estigma sobre a depressão na vida de cristãos, porque muitas pessoas, quando lidam com um amigo ou um parente que é cristão e está com depressão, muitas pessoas falam, mas você tem que orar, você tem que repreender, não aceita isso, você tem que ter mais fé. Na verdade, não é falta de fé. Depressão não é falta de fé. Na verdade, a fé é um dos poucos fatores que mantém a gente vivo num quadro de depressão. Mas eu comecei a perceber que eu não estava bem, porque eu estava vindo desse período muito bem, sabe, com Deus, assim, no meu relacionamento com Deus, fluindo várias coisas, assim, muito especiais entre eu e Deus. E daqui a pouco eu não conseguia mais ler. Eu não digo que não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia ler nada. Eu não conseguia me concentrar em nada. Eu percebi que o meu foco estava totalmente estranho. Eu sempre gostei de ler, eu tenho muitos livros e eu não conseguia ler mais nada. Tudo que eu abria eu não conseguia ler. Eu não tinha concentração, eu não tinha ânimo, nenhum ânimo pra nada, eu não tinha vontade de fazer nada. Se você me falasse, Fabiola, escolha qualquer coisa que você quer fazer agora. Qualquer coisa. Qualquer lugar que você queira estar no mundo. Qualquer comida que você queira comer agora. Qualquer coisa que você queira fazer. Eu não queria nada. Eu não tinha vontade de nada. Eu não me sentia viva. E me dava medo que nada importasse pra mim. Eu sempre gostei muito de viajar. Sempre foi um dos meus maiores sonhos. E Deus tem permitido a gente realizar esse sonho. E naquele momento eu não desejava estar em lugar nenhum do mundo. Se alguém falasse, você quer ir, escolha o país e você vai. Eu não tinha vontade de estar em nenhum lugar. Eu não tinha vontade de comer minhas comidas favoritas. Eu não tinha vontade de comer nada. Nada parecia ter graça, nada parecia importar. E eu comecei a estranhar muito, porque eu não estava conseguindo trabalhar, eu não estava conseguindo fazer coisas básicas, levantar da cama, me arrumar, eu não estava conseguindo fazer isso. E ao mesmo tempo que nós estávamos implantando a igreja, eu recebi muitos gatilhos que eu achava que eu tinha sido curada já do meu trauma de filha de pastor. E eu acho que eu preciso fazer um vídeo para contar um testemunho muito poderoso que eu vivi aqui com a nossa igreja aqui em Maceió. Mas até eu entender tudo isso, até virar um testemunho, né? Gerar um testemunho dói. E no processo em que estava doendo, eu lembro que eu tive muitos gatilhos de estar na igreja, um pastoreio, né, de igreja. A minha família agora, novamente, era uma família de pastor. Eu estava sendo a esposa do pastor e eu me cobrando várias coisas que as pessoas na igreja nunca me cobraram, inclusive foram pessoas que me abraçaram e me acolheram incrivelmente, que fizeram parte da cura que eu tenho vivenciado em Deus. Mas foi o período onde eu não consegui estar tão presente com o Samuel. Eu não consegui ser a pastora que eu gostaria de ser para aquelas pessoas, sabe? E eu me culpava muito. Eu já tive uma reunião com algumas líderes da nossa igreja e eu abri meu coração para elas. Elas foram as primeiras a saber que eu estava nesse quadro lutando contra a depressão. E eu contei para elas que eu gostaria, eu pedi perdão. Eu falei, me perdoem porque eu não fui para vocês a pastora que eu gostaria de ter sido. Eu acho que eu queria estar mais presente, não consegui estar presente em muitas coisas. E muitas vezes eu não consegui ir para a igreja. Muitas vezes, quando eu estava arrumada para sair, eu tinha crises e eu não conseguia parar de chorar, não conseguia. E eu tinha preocupação de estar na igreja e as pessoas perguntarem o que é que estava acontecendo e eu não conseguia falar e preocupar as pessoas, sabe? Eu lembro que no final do ano, na virada de ano, nós fizemos um culto de Natal, onde eu ainda consegui ir falar, e nós fizemos um culto de Ano Novo, onde eu não consegui ir pro culto do Ano Novo. E eu falei, amor, fala pras pessoas que eu tô
doente da barriga, não sei, que eu tô com a virose, explica por que eu não vou estar. Mas eu não consigo levantar dessa cama. Eu sinto que eu vou morrer. E o Samuel foi tão paciente comigo nesse período. Tão paciente. Quantas vezes eu confidenciei coisas pra ele que eu não conseguia falar pra ninguém, sabe? Eu dizia, amor, eu tô com medo porque eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tenho medo. Porque nada mais tem valor pra mim nesse momento. A única coisa que eu falava era que eu falava, amor, se Deus me levar por alguma razão, assim, se eu morresse agora, eu não ia, sabe, achar isso um problema. E eu lembrei de quantas vezes eu pesquisei a respeito disso, da depressão, para ajudar algumas pessoas, para fazer conteúdo e vídeo sobre isso. E o quanto estava ligado ao suicídio, sabe? O quanto algumas pessoas cristãs eram levadas ao suicídio, e isso nunca foi uma coisa que eu planejei na minha cabeça, pela misericórdia do Senhor. Mas a minha vida não tinha um valor. No fato que se eu tivesse, sabe, no hospital e eu morresse, pra mim, na verdade eu até queria estar com Jesus. Eu não queria morrer. Na verdade eu tinha medo de morrer. Mas eu tava cansada de viver, sabe? Eu tava com um cansaço de viver do jeito que eu tava vivendo, com tanta tristeza. E eu falei, ai, amor, eu queria estar com Jesus agora, eu queria estar com Jesus, sabe? No lugar onde não tem choro, não tem dor, eu queria estar com Jesus. Mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo vinha da minha cabeça, da minha condição, de como eu estava. Eu quero falar pra vocês que eu tô muito bem agora. Eu tô emocionada porque eu começo a contar os fatos pra vocês e queira ou não, eu trago à memória o que eu passei, o que eu vivi, então algumas emoções ficam vindo aqui à tona. Já faz alguns meses que eu estou em tratamento porque o psiquiatra me passou medicação e eu comecei a tomar uma medicação e foi nesse período com a medicação que eu dei um respiro, literalmente, sabe? Que eu comecei a melhorar. Algumas pessoas atrelam a depressão unicamente à espiritual, mas se você é uma pessoa que é espiritual, tudo na sua vida é espiritual. Só que não é só espiritual. Muitas pessoas pecam e erram em achar que a depressão é uma coisa espiritual. Vamos orar, tenha mais fé. Não é sobre isso, gente. Muitas vezes estamos vivendo algo químico no nosso cérebro, é químico, nós precisamos tratar, nós precisamos de medicamentos para essas coisas, seja depressão, seja transtorno de bipolaridade, seja ansiedade, seja ataque de pânico, crise de pânico. Eu não sei o que você pode estar passando aqui agora, mas nós precisamos de acompanhamento físico, espiritual, mas também para nossa mente, sabe? Um acompanhamento químico, que muitas vezes a medicação faz isso. E sei que muitas pessoas ficam sofrendo porque elas ficam retardando um tratamento por achar que abraçar o tratamento é abraçar a doença, é aceitar o quadro, é dizer, eu não quero aceitar essa realidade, eu sou curado, eu não vou tomar remédio, porque remédio é para quem tá doente, eu não tô doente em nome de Jesus. Só que nós precisamos entender que a graça comum, sabe, a graça de Deus que foi derramada na mente dos cientistas, dos médicos, foi também derramada para que a gente tivesse medicações que ajudasse a nossa vida, sabe? Que facilitasse, que organizasse a nossa mente, os nossos hormônios, a química do nosso corpo, do nosso cérebro. Eu tô falando disso aqui, gente, porque Deus tem me incomodado muito a falar desse assunto, não só para contar a minha experiência, mas para trazer luz para tantas pessoas que estão sofrendo porque não falam sobre isso. Quantas pessoas se cobram para serem perfeitas ou para não parecerem menos espiritual. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração nesse período. Você pode estar bem com Deus e não estar bem com você. Não significa que se você está com alguma doença, alguma dificuldade, algum quadro clínico na sua vida, não significa que você está longe de Deus, não significa que você não tem fé, não significa que você não tem orado ou não tem um relacionamento com Deus, não significa isso. Porque eu estava numa fase muito boa com Deus, mas eu não estava bem comigo, eu não estava bem com a minha mente, eu não estava bem com meus traumas, com traumas que voltaram à tona na condição onde eu estava, porque
Deus já me tratou tanto em tantas áreas, mas com tantos episódios de tristeza, eu fraquejei, sabe? Assim, fraquejei no sentido de eu não tava mais conseguindo. Eu não tava mais conseguindo me manter. Então foi quando eu desabei. E o tratamento com o psiquiatra tem me ajudado tanto, gente. Foi ali que eu consegui dar uma grande melhorada. Consegui me concentrar, consegui ler a Bíblia de novo, consegui ler livros, consegui voltar a fazer devocional, consegui estar com as pessoas, porque eu não tinha disposição, não tinha disposição para nada, nada. Qualquer mínima tarefa para mim era um grande sacrifício, era muito difícil de fazer. Eu falhei muito com as minhas parcerias com as marcas e empresas com quem eu tinha trabalho para fazer. Eu ficava ausente, eu sumia e dizia, gente, amor, fala para eles que eu não consigo entregar esse trabalho, fala que eu tô doente. E eu não conseguia explicar. Eu não sabia como falar para as pessoas, sabe? Eu tinha medo de parecer vitimismo ou desculpa. E e eu fiquei muito tempo sem trabalhar, eu fiquei muito tempo sem trazer conteúdo pra vocês, eu fiquei muito tempo sem conseguir gravar vídeos aqui pra vocês, porque tudo isso pra mim era muito difícil, tudo que eu queria era ficar quieta, tudo que eu queria era ficar, sabe, deitada, era dormir. Eu sentia muito sono. Depois eu pesquisei e vi que algumas pessoas, quando estão com quadro de depressão, às vezes elas ficam sem sono, elas ficam com insônia. Mas no meu caso é que eu sentia sono o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu comecei a achar que eu sentia muito sono por causa do surf, que eu também estava começando a fazer com mais frequência. Então, como eu acordava às vezes 5 da manhã, 6 da manhã, eu achava que isso me dava sono, mas era um sono fora do normal. E depois eu vim entender que tinha a ver com isso. Eu não tinha fome nenhuma nesse período. Não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de sair de casa, nem de descer aqui pra praia, que é só atravessar a rua da minha casa. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu só queria ficar quieta. E nesse período de final do ano de 2022, teve uns dias que a minha mãe e a minha sogra vieram passear aqui, antes delas mudarem pra morarem aqui, como elas estão morando agora. Elas vieram passear e elas comentavam, Fabi, você tá muito estranha. Minha filha, você tá estranha, você não levanta, você fica deitada no sofá o dia inteiro. E eu via que elas estavam preocupadas e ao mesmo tempo eu não queria preocupá-las mais, sabe? Eu não queria dizer, tô com depressão, mãe. Eu falava, eu tô cansada, é só preguiça. Foi muito difícil pra mim ouvir isso, sabe? Foi muito difícil encarar que eu estava com depressão e eu estava precisando tratar, estava tratando e ainda continuo tratando depressão. Mas era muito difícil contar pra minha família, porque eu sentia que todo mundo tava passando por algo difícil, sabe? Meus outros irmãos têm as lutas dele, a minha mãe também tem a luta dela. Então eu queria ser forte por todo mundo, eu não queria que eles achassem que precisavam cuidar de mim, sabe? Eu não queria ser mais uma preocupação. Eu não queria ser mais uma preocupação pra minha mãe, pra minha sogra, que era recém-viúva. Eu tentei ser mais forte do que eu consegui. Na verdade, eu nunca me achei forte, gente. Eu sempre me achei tão fraca, assim, sabe? Tão dependente de Deus. E às vezes é como o apóstolo Paulo fala, né? Quando eu penso que estou forte, estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraca, eu estou forte. Então, de tanto achar que eu estava fraca, que eu não conseguia, eu me vi muito forte em Deus, porque eu me agarrava em Deus com todas as minhas forças, quando eu não conseguia orar. Eu sei que é muito, sabe, às vezes parece um absurdo, como que você não consegue orar? É só dizer, oi Deus, tô passando por isso, gente, eu não sei explicar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu conseguia ouvir louvores, eu conseguia louvar a Deus, sabe? E muitas vezes eu ouvia a canção da Tamires Garcia, que tinha um trecho que dizia, preciso de ti, mais do que tudo preciso de ti. E eu repetia isso tantas vezes pra Deus, quando eu tava tendo crises, quando eu não conseguia sair da cama, quando eu tava com medo do que eu tava sentindo, eu tava com medo dos meus pensamentos, eu tava com medo de tudo que passava pela minha mente. Nessas horas eu dizia, Deus, eu preciso de ti.
Eu preciso de Ti mais do que tudo. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. Me sustenta, porque eu preciso muito do Senhor nesse momento. E quando eu comecei a tomar, então, a medicação, a fazer o tratamento junto com terapia, o psiquiatra tinha me dito que eu poderia sentir um efeito, é como se, assim, a primeira semana que você começasse a tomar a medicação, você piorasse muito até melhorar, sabe? Então eu tava ruim, ia ficar muito pior até ficar bem. E esse muito pior, quando eu comecei a tomar medicação, foi no final do ano. Foi no ano novo. E eu lembro que a gente foi na casa de alguns irmãos da igreja também, para nos reunirmos e jantar, sabe? Ficar lá. Eu saí um pouco mais cedo, mas cada minuto que eu passei ali pra mim era tão difícil, gente. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia estar ali. É tão difícil. Socializar, conversar com as pessoas é tão difícil, sabe? Quando você tá numa situação dessa. Às vezes chega a ser muito cansativo. Então eu falei pro Senhor que eu queria voltar pra casa. Já tinha sido muito difícil sair de casa naquele dia, porque eu não tinha vontade de me arrumar. Eu não tinha vontade de vestir nada. Eu não tinha vontade de fazer nada no meu cabelo, nada, sabe? Assim, eu falei, amor, essas coisas me assustavam muito, porque eu sempre fiz isso, sabe? Não consegui fazer coisas que eu fazia tão normalmente, me assustava. Não ter vontade de fazer nada me assustava. Não ter nada que parecesse importante pra mim me assustava. Aquele me assustava. Eu lembro que minha mãe e a minha irmã, a Caracol, estavam aqui em casa, se arrumando aqui em casa no ano novo. E eu chorava no banheiro. E o Sam me abraçava. E eu, escondida, eu disse, amor, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de me arrumar. Eu só queria ficar aqui e esperar isso passar. Eu só queria ficar aqui e esperar esse sentimento passar. Tô tão cansada de sentir isso. E ele me abraçava, orava comigo. E eu orava ao mesmo tempo assim, Senhor, não deixa eu ser um fardo pro meu marido também, não deixa eu sobrecarregar ele. Ele precisa de mim nessa fase de implantação de igreja. E eu tinha que estar sendo forte junto com ele. Meu Deus, tem misericórdia. Eu tinha que estar sendo forte com ele. Eu não devia estar desse jeito. Eu não devia estar desse jeito. E, sabe, gente, como Deus foi fiel na minha vida. Eu pude experimentar mais da misericórdia de Deus, mais. Sabe, quando eu vi que, quando eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, e Deus ainda estava comigo. Mesmo eu sem sentir, mesmo eu, muitas vezes, mentiras vindo na minha cabeça dizendo que eu estava sozinha. Eu sabia que Deus estava comigo, porque eu pensava, se Deus não estiver comigo, eu nem estava mais aqui. Eu tenho certeza que Ele está comigo, senão eu não estava viva aqui. E quando eu comecei a fazer o tratamento, vieram outras preocupações. Eu comecei já a comer muito mais. E eu fiquei preocupada de ter compulsão. Eu comecei também a ficar preocupada com a FIV que nós iríamos fazer, porque eu tava tomando uma medicação que é uma medicação que você não quer passar pro bebê. Então eu pensava, como é que eu vou fazer a FIV? Eu não posso fazer a FIV e engravidar estando na situação que nós estamos, na situação que eu estou especificamente. Se eu tô em tratamento psiquiátrico, como que eu vou estar grávida? Eu não posso estar tomando essa medicação. E aí geram várias preocupações. E eu sei que muitos de vocês mandavam perguntas. Fabiola, e a FIV? Tô orando por vocês. Quando que vai ser? E eu tava postergando muito. Quando nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, ficar com nossos pastores lá, Deus falou muito comigo. E um dia eu ainda vou contar para vocês os testemunhos do que eu ouvi e vivi ali naqueles dias, gente. Como foram preciosos os dias que nós vivemos ali. Foi cura para minha vida. Deus falou muito comigo. Usou pessoas que não me conheciam para falar comigo. E Deus falou coisas que eu nem consigo falar para vocês aqui agora. Um dia eu ainda vou contar para vocês. Mas eu só queria
Eu só queria de verdade compartilhar que eu estou em tratamento ainda lutando contra a depressão. Eu queria te dizer, caso você esteja passando por isso também e esteja lutando na sua mente por você ser cristão e você se cobrar de estar assim, lembre do que eu falei aqui nesse vídeo. Você pode estar bem com Deus e não estar bem com você. Então não se cobre de algo que é químico. Muitas vezes o seu corpo está precisando de uma substância que você não está conseguindo liberar, produzir. Então procure ajuda, não sofra sozinho, não tenha medo de julgamento. Esteja em uma igreja que possa te abraçar, que possa te acolher. Faça o tratamento direitinho, vá no psiquiatra, faça terapia, se cuide, porque é possível você sair desse fundo do poço. É isso que eu mais queria falar aqui, sabe? Que é possível sair. Eu tenho tido dias muito bons. Eu tenho conseguido fazer as coisas que antes eu não estava conseguindo fazer. Eu tô conseguindo trabalhar, eu tô conseguindo fazer meu devocional, eu tô conseguindo escrever mensagens, escrever livros, sabe? Sempre gostei de escrever. Eu voltei a escrever alguns livros que estão para sair e Deus tem me levado para um nível muito profundo nele. Mas eu queria te falar isso, que é possível. Você pode estar do jeito que eu estava alguns meses atrás, com medo dos seus pensamentos, com medo do fundo do poço que você estava, com medo sabe, do que você estava sentindo, com medo da sua perspectiva, sem vontade de fazer nada. Mas acredite, com o tratamento, com o acompanhamento, com oração, com ajuda, você vai conseguir. Você vai sair desse fundo do poço. Eu te falo isso com muita alegria no coração, porque eu tive medo de nunca mais voltar a ver sentido na vida, sabe? E é tão doido porque a gente fica se cobrando, mas meu Deus, como que eu tô tão deprimida? Como que eu tô tão triste? Se a alegria é um dos frutos do Espírito, o que tá faltando? O Espírito não tá mais sobre a minha vida. E na verdade, gente, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele vai te sustentar nesse momento de dificuldade. Mas procure ajuda. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós tratamos um câncer, as pessoas oram para a cura daquele câncer, mas elas também fazem quimioterapia, elas também fazem tratamento. Então nós precisamos parar de negligenciar as doenças da mente, da alma, as doenças psíquicas. Nós precisamos parar de negligenciar elas, de sermos religiosos a ponto de condenarmos as pessoas dizendo que elas não têm fé o suficiente, ou que elas não estão orando, ou que elas não estão crendo, porque não tem nada a ver com isso. Tomar medicação não é falta de fé. Não é falta de fé de jeito nenhum. Deus deu sabedoria para o homem para criar, por exemplo, o avião. Quer dizer que se você pega um avião ao invés de você ir a pé para um local, é falta de fé? Não. Está usufruindo de uma sabedoria que Deus derramou sobre o homem, uma inteligência que Deus derramou sobre o homem. Assim também é a medicação, assim também é os tratamentos que são dados para nós. Eu tenho visto tantas pessoas, mulheres e homens de Deus, que depois de fazerem tratamento, de terem um acompanhamento, eles estão conseguindo respirar novamente, ter mais um pouco de fôlego de vida. Eu declaro sobre você, em nome de Jesus, uma alegria de viver. Isso foi uma das coisas que eu mais pedi, assim, eu quero voltar a ter alegria de viver. Eu quero voltar a ter força, sede de viver. E eu declaro isso sobre a sua vida, alegria em viver, uma vida em abundância. Você não está só, você não está sozinha. Se você está passando por um sofrimento desse, ou qualquer um outro semelhante, parecido, eu quero te falar que você não está só. O Senhor está contigo, ainda que nesse momento de fragilidade, o diabo fale tanto na nossa cabeça que nós estamos só, que Deus não está nos ouvindo, que nossa oração não está subindo, que nós estamos pagando por alguma coisa. Eu não sei qual é a mentira que o diabo tem lançado sobre a sua mente nessa fase de vulnerabilidade. Mas eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda mentira de Satanás. E eu declaro as verdades do Senhor, as verdades bíblicas, as verdades das Escrituras sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai conseguir passar por isso. Então, eu queria muito te incentivar a procurar ajuda médica, psiquiátrica, a você a ter um acompanhamento terapêutico, a você confidenciar, abrir seu coração para pessoas da sua intimidade e confiança, líderes e pastores que possam te acompanhar. Ah, mas os meus pastores acham que é pecado tomar medicação. Então procurem pastores e igrejas que vão te abraçar e te acolher e vão te ajudar de verdade, tá?
Eu quero dizer que eu tenho sido muito abençoada nos últimos dias da minha vida. Inclusive, nós estamos fazendo agora uma viagem com a nossa família e eu tô feliz de estar feliz. Eu tô feliz de estar empolgada, de estar indo com a minha mãe, a minha sogra, com o meu marido. Tô feliz de voltar a ter vontade de viver, tô feliz de voltar a celebrar isso. Então eu queria te incentivar também a dar esse passo e não aceitar, não se conformar e sofrer sozinho. Não sofra sozinho, tá? Que o Senhor te abençoe. Se você é novo aqui no canal, você pode se inscrever. Temos uma longa jornada aqui e eu sei que tenho muito ainda para compartilhar com vocês. Eu ainda não venci a depressão, mas eu estou vencendo com Jesus. Jesus falou: "Tenha de bom ânimo, pois eu já venci o mundo." E eu estou vencendo com quem já venceu. Eu estou vencendo com quem já venceu. Se ele já venceu, eu vou vencer também. E cada dia eu venço um pouco mais. Eu queria agradecer as orações de vocês, que muitas vezes oram sem nem saber pelo que estão orando. Mas o Espírito direciona vocês a orarem pela minha vida, pelo meu casamento, pelos meus sonhos, sonho de maternidade. Eu queria dizer que eu amo cada um de vocês. Que Deus abençoe. Me perdoe as ausências, as falhas aqui, mas eu sou muito grata por vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um.